por volta do ano 2000, antes da gente ler, a gente já vai ler. Por volta do ano 2000, a minha família enfrentou uma situação bem difícil. Eu tinha mais ou menos 18 anos, que mostra para você que eu estou relativamente velho, né, tal. Minha aparência também deve demonstrar isso, mas eu, com 18 anos, assim, aconteceu uma coisa na minha casa que foi a seguinte: o meu pai começou, durante muitos anos, a brigar, assim, com a minha mãe, e essas brigas foram aumentando durante a adolescência, e aí o meu pai saiu algumas vezes de casa, com o intuito de se separar, e voltou, e sempre que ele saía de novo de casa e abandonava, assim, a nossa família ali, a minha mãe e tal, aquilo deixava uma marca no coração da minha mãe, assim, um pouco mais profunda, até que isso aconteceu pela última vez, isso já era o ano 2000, aproximadamente, e quando aconteceu pela última vez mesmo, a minha mãe ficou totalmente desestruturada e parecia que para ela não tinha mais vida, assim, não tinha mais o que fazer da vida, sabe? Eu não sei se você já passou por um momento de crise, em que você não vê esperança em nada, e para ela era algo nesse sentido, assim, ela não tinha esperança. Na última vez que isso aconteceu, quando eu vi o estado que minha mãe estava, eu realmente fiquei sem saber o que fazer. E eu pedi a Deus assim que me ajudasse a fazer alguma coisa. Mas não tinha nada que eu dissesse assim que pudesse consolar o coração da minha mãe, nem desfazer aquela situação que estava acontecendo, aquilo já tinha acontecido. E aí eu pedi a Deus assim que Deus me desse alguma palavra para que eu confortasse o coração dela. E aí eu liguei para o meu irmão, ele não estava em casa, e eu falei para ele assim: cara, você tem que vir, está acontecendo uma coisa muito grave hoje, assim, eu nunca vi minha mãe daquele jeito na minha vida inteira, nem depois daquele dia. E aí eu disse: cara, você tem que vir aqui, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí somos só nós dois, eu e meu irmão, e com ela então, aí ele chegou à nossa casa. Aí eu falei: cara, a gente vai ter que falar com ela, alguma coisa, poxa, né, Deus vai ter misericórdia da gente ali. E assim, aquilo que ela estava enfrentando era como se fosse, como se ela quisesse morrer mesmo. Ela queria morrer. E aí eu não sabia dizer nada que não fosse pregar a palavra para ela. E assim, não tinha nada para eu dizer, na verdade, que não fosse isso naquele dia. E aí Deus, poxa, deu a graça para a gente pregar o evangelho para ela naquele dia. Ela não era cristã. E aí, assim, eu preguei o evangelho, eu não falei da volta do meu pai, não falei sobre a separação, não falei, sim, nada específico sobre aquilo que estava acontecendo naquele momento, mas eu falei da cruz do Calvário, eu falei de Jesus, eu falei do sangue derramado, eu falei da misericórdia de Deus e do amor de Deus por nós, eu falei da salvação, falei que em Jesus a gente tinha esperança, falei da ressurreição dos mortos, eu falei de um propósito novo que a vida em Jesus Cristo traz. E o que foi louco demais, aí meu irmão pregou também. Eu assim, não lembro exatamente as palavras que eu usei, mas o que foi louco demais é que naquele dia minha mãe se converteu. Naquele dia ali na nossa frente, assim. A gente pregou e foi Deus ali falando com ela. E ela se converteu e a vida dela mudou completamente. Depois daquele dia ela foi batizada e, curiosamente, hoje minha mãe é a pastora da igreja metodista. Então tem essa curiosidade na história. 17 anos depois, mais ou menos, a gente está diante de um texto em que Paulo tem que se defender. Paulo tinha sido preso e ele tinha sido espancado antes pelas pessoas do seu próprio povo, pessoas que ele amava. E aí agora ele está diante de um governador e de um rei para fazer a sua defesa num tribunal. E a gente vai ver que o mais louco de tudo é que, em vez de Paulo se defender,
ele vai pregar o evangelho para os caras. Como se naquele momento não tivesse nada mais importante para ele dizer do que o evangelho de Jesus Cristo. Sendo que ele estava preso, então, assim, em jogo estava a liberdade dele, e a vida dele também estava em jogo, porque ele poderia ser sentenciado à morte. Seria depois. Mas aqui ele só pensa em pregar a palavra de Deus para aqueles caras. Os caras que eram ali a autoridade daquele povo, oprimiam aquele povo. E ele resolve pregar para aqueles caras e a gente vai ler o capítulo 26, tudo bem? Diz assim o verso 1. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora, estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno, e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia, também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando boas obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer.
Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu, em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. O rei se levantou, com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles, saindo do salão, comentavam entre si, este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Cara, esse texto é maravilhoso. Como eu falei para vocês, o que o apóstolo Paulo vai fazer? Ele tem a chance de se defender, de repente ficar livre da prisão ou se livrar de uma pena de morte, mas ele aproveita aquela situação para pregar o evangelho. Paulo reconhece que não tem nada mais importante para ele fazer naquele momento do que pregar a palavra de Deus antes de se defender. Poxa, isso é maravilhoso para a nossa vida e a gente aprende algumas lições com esse texto. Eu gostaria que você, se você, assim, não estou chamando quem não vai anotar de não crente, mas tipo assim, se você é crente, é que você anotasse, porque, cara, desse texto aqui a gente vai tirar lições com um cara que foi o maior pregador do evangelho de toda a história. Para você ter noção, a estimativa é que o apóstolo Paulo, individualmente, pelo ministério dele, tenha alcançado 500 mil pessoas. Cara, você tem noção do que é isso? A Bíblia diz na parábola dos semeadores, Jesus fala que a semente seria lançada e ela ia cair, às vezes fora do caminho lá que tinha que cair. A ave do céu viria, tiraria aquela semente, outra ia cair num terreno pedregoso, não ia criar raiz e ela ia morrer, outra ia nascer no meio dos espinhos, e os espinhos iam sufocar aquela semente. A semente é a palavra que é pregada, tudo bem? E aí Jesus vai falar assim, e outra cai em boa terra e dá frutos de 30, 60 e 100 por um. Jesus nos garante, e se você é crente, Jesus te garante, que você vai dar 30, 60 e 100 frutos. No mínimo, durante a sua vida. E o que eu gostaria de te fazer reconhecer, e de repente entrar em crise hoje por conta disso, se você olha para a sua vida com sinceridade, e se eu olho para a minha vida com sinceridade, e se eu percebo que na minha vida não tem 30, 60 ou 100 frutos, cara, eu tenho que entrar em crise. Beleza? Porque Jesus diz que a semente lançada na boa terra vai dar 30, 60 e 100 frutos. Pergunto para você então, é a pergunta que eu me faço. Cara, a nossa vida já deu 30, 60 ou 100 frutos? Se o deu, é boa terra. Se não, pode ser a semente comida pelas aves dos céus, pode ser a semente que caiu em terreno pedregoso, pode ser a semente sufocada por espinhos, pelas preocupações da vida. A gente às vezes acha que a gente pode deixar algumas coisas para depois, porque a gente vai ter tempo, para fazer muitas coisas. Eu ouço ainda hoje uma banda chamada Legião Urbana, e, cara, eu gosto muito das músicas assim, das letras e tal. Nesse ano 2000 aí eu deveria ouvir também, muito antes, eu nasci em 82. Vou tomar até uma água, fiquei emocionado com essa data, 1982. Então, eu ouvi muito essa banda. Alguém já ouviu Legião Urbana? Estou falando sozinho aqui, de repente. Sei que é muito novo, não sei o que você ouve. Não vou entrar nesse mérito, não. Bom, então, eu ouvi a Legião Urbana, tinha uma música muito maneira chamada Tempo Perdido. Cara, essa música sempre me espantou, porque o cara que falava assim, temos todo o tempo do mundo, somos tão jovens. Poxa, esse cara já morreu. E, ao mesmo tempo, a música cria alguns paradoxos, porque, ao mesmo tempo, a música diz assim, não temos tempo a perder, apesar da noção de juventude trazer para a gente a ideia de que a gente vai ter todo o tempo do mundo, cara, a gente não tem tempo a perder. O apóstolo Paulo tinha essa noção. Ele sabia que, assim, cara, ele não sabia o dia que ele ia partir.
E aí ele ia pregar o evangelho enquanto ele tivesse a oportunidade de pregar. O que é maneiro é que no dia que o apóstolo Paulo foi chamado por Jesus, e isso é o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e ele vai lembrar disso aqui nesse texto, né, do dia da sua conversão. Ele falou do caminho de Damasco. Você prestou atenção no texto, não prestou? Ele falou do caminho de Damasco, o dia da conversão dele. No dia da conversão dele, ele fica cego, ele tem essa visão, fica cego. Aí Deus aparece para um cara, né? Jesus aparece para um cara chamado Ananias, fala para Ananias assim: Ananias, você vai entrar na rua direita, chamada direita, na casa de um camarada chamado Judas, vai estar Paulo lá naquela casa. Você vai impor as mãos sobre ele, vai orar, ele vai deixar de ser cego e vai enxergar de novo. Aí Ananias fala para Deus assim: poxa, mas Paulo é aquele que está pegando caço para perseguir a igreja e tudo mais. Aí Deus fala assim para ele: não, então, esse cara é precioso para a mensagem do evangelho ser pregada. E esse homem vai dar testemunho a meu respeito para autoridades e para reis. Então, assim, Paulo está cumprindo aquilo que foi profetizado na vida dele, que ele ia dar testemunho para reis, e ele está diante de um rei aqui, que é o rei Agripa. Aquela região é o contexto, né, do Império Romano, tem um rei que domina uma certa região. No Império Romano isso poderia acontecer. Você tem um imperador lá, se o rei pagar tributo, fizer tudo que o imperador quer, está tudo certo. Beleza, você tinha que responder a César, mas poderia ter rei, governador, etc. Ele está diante de um rei, e ele percebe que não tem nada mais importante para ele fazer do que pregar a palavra para aquele cara, apesar de estar num contexto ali que poderia ter se defendido. O que é maneiro mesmo desse texto é que, se você olhar para o último versículo, gostaria que você ficasse com o texto aberto aí, se possível. Se você olhasse para o último versículo, você ia ver assim, ó, o rei falando para Festo, que é o governador: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. E no verso 31 ele diz: saindo do salão, comentaram entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Sabe o que é maneiro, cara? Paulo usa o tempo que ele tem para se defender, para pregar o evangelho, e pregando o evangelho, ele faz uma defesa completamente eficaz da situação dele, porque os caras chegam à conclusão que ele não merecia estar preso, que ele poderia estar solto. Mas ele não fez defesa dele, ele pregou o evangelho. Quando Jesus diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pô, nunca num julgamento a gente vai pensar uma parada dessa, beleza? Que eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar num julgamento, que diante dos juízes está a minha vida, a minha liberdade, e eu vou pregar o evangelho, porque isso é o reino de Deus em primeiro lugar, e essa é a justiça de Deus em primeiro lugar. Não a minha justiça, não a justiça dos homens, a justiça de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Paulo foi visto como inocente, apesar de continuar preso, porque ele teria que pregar o evangelho, então, muito longe, em Roma, na casa de César. A primeira lição que a gente aprende, que é que você, poxa, por favor, vai anotar aí, e essa é uma consideração assim que vai servir para a nossa caminhada cristã como um todo e para o nosso evangelismo. Meu objetivo, sinceramente, assim, já estou falando do final, hoje eu estou bastante, assim, desorganizado. Eu, cara, gostaria que você saísse daqui, dessa noite, com o coração cheio do Espírito Santo de Deus. E certamente, se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, a sua boca vai falar a palavra de Deus e vai pregar o Evangelho de Jesus Cristo com autoridade. Entende? Por onde você passar, você pode estar diante de reis, diante do professor, diante das autoridades constituídas por esse mundo aqui. Você pode estar diante das pessoas humildes, pobres e ricas. Você vai pregar o evangelho com autoridade. É isso que o apóstolo Paulo fez. Beleza? Então, a primeira aplicação aí, a primeira consideração, na verdade, Paulo considerou a pregação do evangelho mais importante que a sua liberdade e a sua vida. Vou repetir para você anotar. Paulo considerou a pregação do evangelho mais importante que a sua liberdade e a sua própria vida. Quem aqui, não é para levantar a mão não, beleza? Poxa, foi alcançado por esse evangelho de Jesus. Se você foi alcançado por esse evangelho, cara, se você reconhece a sua situação antes de ter sido tocado, antes do seu caminho de Damasco, pô, você se lembra, na verdade, o dia que o evangelho entrou no seu coração e penetrou, a época mais ou menos assim, em que isso aconteceu, você se lembra de quem você era antes
do Evangelho ter entrado na sua vida, você percebe a obra tão maravilhosa e graciosa e perfeita e bonita e eterna e inseparável que Jesus fez na sua vida, desde esse dia até hoje. Cara, o seu coração fica cheio de alegria quando você lembra que você foi tocado por Jesus Cristo e foi salvo. Você e eu, a gente que não merecia nada, cara. E a gente foi alcançado por esse Evangelho tão maravilhoso. Se isso acontecer no seu coração, certamente você vai considerar a pregação do Evangelho superior a todas as suas vontades e preguiças, e sei lá o que você tem assim, como aquilo que te impede de pregar, e vergonha. Muitas vezes, cara, eu sou uma pessoa completamente tímida, não tem desculpa, entende? E eu vou pregar a palavra, porque o Espírito Santo me leva a isso, e faço com gratidão e com alegria, esperançoso que as pessoas se convertam por esse mesmo Evangelho que me alcançou. E tantas vezes a gente lança semente num momento difícil, achando que não vai colher. Cara, e Deus dá essa colheita pra gente. Deus dá essa colheita pra gente. Eu quero te desafiar essa noite a que você considere a pregação do Evangelho algo mais importante do que qualquer vontade que você tenha na sua vida. Beleza? Do que qualquer coisa que te impeça de pregar. O que pode ser mais importante para te impedir de pregar? Digo mais, agora eu vou ser bastante duro. Se você foi alcançado pelo Evangelho, cara, não tem mais nada importante do que você levar essa mensagem para outras pessoas que não têm essa mensagem. Quando a gente lê um livro chamado Heróis da Fé, tem um capítulo que se chama O Soluço de 1 bilhão de almas. Cara, você consegue escutar, se você fechar os seus olhos, você consegue escutar o clamor dessas almas, querendo uma palavra de salvação e de verdade, essa palavra que tocou no seu coração. Você consegue ouvir o soluço dessas pessoas. Tenta ouvir o seu próprio choro antes de você ter ouvido a palavra da salvação. Tenta olhar para a sua vida tão vazia, tão distante de Deus, e tão sem sentido, sem propósito. Cara, é essa vida que essas pessoas estão vivendo. Não é possível que esse choro, ainda que seja silencioso, que ele não reverbere no nosso coração, que ele não seja alto no nosso ouvido, e que não nos chame à pregação da palavra de Deus. Não é possível que a gente continue insensível ao chamado de Deus para a nossa vida, e desse homem que achava que tinha que pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Cara, aqui era totalmente fora de tempo, totalmente fora de propósito. Ele foi e pregou a palavra de Deus. Cara, o que te impede de pregar? O que te impede de pregar? O que me impede de pregar? Certamente não é nada que venha do reino de Deus, certamente não é nada que venha do Espírito Santo de Deus, certamente é algo que venha do reino das trevas. Então, qualquer coisa que a gente coloque na frente disso, cara, é Satanás na nossa vida, pedra de tropeço. Que isso seja retirado da nossa vida essa noite, amém? Amém? Sinceramente, amém? Amém. A segunda consideração que eu gostaria de fazer, que você anotasse. Olha só, cara, Paulo fez uma pregação simples, beleza? Sabe o que Paulo fez aqui? É isso que você tem que anotar, ó. Paulo fez uma pregação simples. Sei que você, Emily está anotando ali. Deu uma pescada assim, Paulo fez uma pregação simples. Sabe o que Paulo faz? Ele testemunha. Sabe o que é testemunhar? De repente, quem não é crente, né? Testemunha é uma palavra meio crente, assim, você fica... Ele está num tribunal, então, testemunha tem a ver com o tribunal. Mas é o seguinte, ele testemunha, ele fala o que aconteceu na vida dele. Entende? A pregação do Evangelho é isso, cara. Você tem que olhar para a sua vida. O que Jesus fez na sua vida? Jesus fez alguma coisa na sua vida? É algo para você pensar também, beleza? Jesus entrou na minha vida de verdade? Jesus fez alguma coisa na minha vida? Eu nasci de novo? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. Você nasceu de novo? Você percebe o novo nascimento? Essa vida nova em Jesus Cristo na sua vida? Cara, é isso que você tem que pregar, contar a sua história.
Percebe? Não precisa necessariamente ter um encontro como esse, não precisa necessariamente você abrir a sua Bíblia lá e começar a falar, não, é você contar a sua história. Paulo vai contar a história dele. Ele divide a história dele assim, o que eu era antes de encontrar com Jesus. O que aconteceu quando eu encontrei com Jesus? E o que é minha vida depois de encontrar com Jesus? Paulo simplesmente conta a vida dele. Tem pregação mais simples do que essa? Paulo era um cara preparado para falar de filosofia, de sociologia, de qualquer coisa. Paulo era um cara extremamente culto e erudito. Tanto é que o Festo fala para ele assim, as muitas letras estão te levando à loucura, porque ele era reconhecido como um cara totalmente erudito, mas ele prega de modo completamente simples. Entende? A pregação do Evangelho, irmão, é simples, é testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. Para quem? Para quem estiver do teu lado. Não é possível que não tenha ninguém. Essa semana eu ouvi isso de uma irmã que falou assim para mim, pô, líder aí de célula, o pessoal está dizendo na minha célula lá, que pô, não tem, estuda em escola de cristão, escola cristã, então não tem ninguém. Cara, não é possível, aqui na igreja tem gente para você evangelizar, beleza? Se você começar a me evangelizar ali, eu vou ficar bolado. Aqui na igreja tem gente para você evangelizar, aqui, cara, olha para o lado, acorda. Poxa, não é possível que na sua escola não tenha, não é possível que no ônibus que você pegue, não é possível que na fila, cara, não é possível, na vizinhança do seu lado alguém que você encontre, não é possível, beleza? Então assim, e o que é pregar? Fala o que Jesus fez na sua vida, dá seu jeito, meu camarada, poxa, você não é quadrado, beleza? Uma parada que eu falo que é dura também, poxa, a gente às vezes é cara de pau para pedir a Deus perdão por uma parada que a gente já fez 200 vezes. Não é? Pô, seja sincero. Ou eu sou diferente de vocês. Poxa, eu peço perdão por umas paradas assim, eu fico, meu Deus, quantas vezes eu pedi perdão por isso? Não, ó, cara de pau assim, caretão lá, tal. E Deus vai e me perdoa, cara. E, poxa, eu não tenho cara de pau assim para pregar a palavra. E isso é para benefício daquela pessoa, é por amor que eu vou fazer, cara. Paulo amava essas pessoas. Olha que parada muito louca. Paulo foi espancado por essas pessoas e ele amava essas pessoas, cara. E ele queria a salvação dessas pessoas, entende? Então a gente vai pregar o evangelho de modo simples. E Paulo também, se você reparar aí no verso 22, metade do 22, 23, olha aí. Paulo diz assim, ó. Vou ler o verso 22 todo. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, por esse motivo estou aqui, dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram, que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. O que Paulo faz? Fala da Bíblia. A pregação do Evangelho é simples assim. Eu conto a minha vida e falo o que a Bíblia fala, com as minhas palavras. Se você procurar esse versículo que ele falou aqui, não tem na Bíblia. Beleza, tem aqui, é só no livro de Atos, mas assim, não tem essa passagem na Bíblia. Ele falou com as palavras dele. É isso que Deus espera de você e de mim. Pô, um método que eu uso para evangelizar é sentar com a pessoa e ler a Bíblia com ela. Isso aí, cara, é totalmente eficaz. Oferece isso, assim, para as pessoas nessa semana. Eu acho que, sim, vou falar pela fé, para você fazer. Beleza? Nessa semana, oferece aí para as pessoas, um amigo seu, amigo chapa lá, seu, tá afim de ler a Bíblia comigo? Sim. Beleza, e vê qual é. Uma vez eu ofereci isso para o meu pai. Aí meu pai falou assim, meu pai é um cara cheio de milindre, cheio de história, meu pai é malandro. E aí ele falou assim para mim, não, ele veio com um papo falando de Deus, não sei o que lá de Deus, alguma coisa. Aí eu falei assim, cara, você tá interessado por isso aí? Vamos ler a Bíblia então junto. Aí ele falou assim, ler a Bíblia?
Falei, cara, a gente senta junto e lê, cara, palavra de Deus, tal, o que você acha? Aí ele, pô, esses dias eu tô meio enrolado, vamos fazer assim, isso era, sei lá, junho, lá para agosto, a gente começa a fazer essa parada, porque eu tô enrolado. Falei, pô, beleza, então beleza. Aí tá tudo certo, chegou agosto. Falei, pô, pai, você lembra? Pô, pai é aquele desenho, né? Pô, pai, você lembra? Você falou pra mim que em agosto a gente ia começar. Ele, cara? Pô, então, está em agosto, né? Pô, lá pro dia 20, então, a gente começa, porque esse início de agosto eu ainda estou enrolado. Pô, beleza. Dia 20 de agosto a gente começa. Aí chegou 20 de agosto. Eu, e aí, pai, 20 de agosto, vamos começar? E, pô, semana que vem a gente começa. Terça-feira. Eu, pô, beleza. Cara, comecei a ler a Bíblia com ele. Beleza. É isso, cara. E a Bíblia vai tocando no coração, é a palavra de Deus ali. Como, né? Crerão se não há quem pregue. Poxa, esse evangelho tem que ser pregado, cara. Terceira consideração e última para uma aplicaçãozinha só e a gente fechar. A pregação de Paulo era acompanhada pela intercessão pelas pessoas. Olha só o que Paulo vai dizer no verso 29. Olha que maneiro. Então, vou repetir, perdão. A pregação de Paulo era acompanhada pela intercessão pelas pessoas. Olha o que ele vai dizer no verso 29. Paulo respondeu, em pouco ou em muito tempo peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Paulo estava em oração por aquelas pessoas. Então, assim, não é só eu chegar e falar da minha vida, não é só chegar a falar da minha vida e falar o que a Bíblia diz. Não, é se colocar em oração por essas pessoas. Então, é a partir de hoje, você começar a orar e dizer assim, Deus, me dá oportunidades de pregar, me mostra que eu convide e alguns aceitem, aqueles que não aceitem, que eu consiga falar com a minha própria vida e tal. A gente tem uma fala que se repete aqui na igreja, que diz assim, que a gente tem que pregar o tempo todo, se necessário for, com palavras. Essa frase eu não sei nem de quem é, não pesquisei não, mas deve ser de alguém importante. Mas, assim, cara, quem sou eu, né, para corrigir essa pessoa que disse essa frase? Mas eu vou ser sincero com você, é necessário que você pregue com palavras, beleza? Então, assim, olha só, pregue o tempo todo, se preciso com palavras. É preciso que você pregue com palavras. É preciso pregar com palavras. A frase está falando da incoerência, beleza? De você pregar um evangelho e ter uma vida totalmente imbecilizada, cheia de pecado, idiotizada, sei lá. É a incoerência, beleza? Que a frase está falando. A frase não está falando para você não pregar. É preciso pregar com palavras. É preciso pregar com palavras. Vou repetir uma coisa que eu falei num dos retiros, né, daqui do Gol. Que quem fala isso é o Ronaldo Lidório, não tenho mérito nessa questão não. O Ronaldo diz o seguinte, que é um missionário da igreja presbiteriana. Ele diz o seguinte, você tem que pregar o evangelho. Você, beleza, você é chamado para pregar, porque você alcança pessoas que o pregador que está aqui na frente não vai alcançar. Você não é chamado a chamar, você é chamado a pregar. Beleza, essa responsabilidade é sua e o sangue dessas pessoas estará nas suas mãos, assim como daquelas que eu tenho acesso nas minhas mãos. E, cara, talvez, como disse o pastor Henrique aqui recentemente, com 2 segundos no céu a gente se arrependa de tanta coisa que a gente perdeu tempo, tanta idiotice, tanta perda de tempo, tanto lixo que a gente preencheu a nossa vida sem ter levado esse evangelho tão gracioso e tão maravilhoso para a vida dessas pessoas. Só pode levar esse evangelho, na verdade, quem foi nascido de novo, beleza? Quem se encontrou com Jesus nos caminhos dessa vida, quem ouviu a voz de Jesus, quem se reconheceu cego e enxergou, tudo bem? Aquele que intercede por essas almas, aquele que prega com testemunho da própria vida e com a palavra de Deus, tudo bem?
questão antes da gente fazer uma aplicação e fechar a mensagem de hoje. Você percebe que Paulo não foi bem sucedido no que se refere à conversão das pessoas naquele dia. Olha o que os caras vão falar para Paulo no final. Vai dizer assim, você acha que, no verso 28, está todo mundo comigo? Verso 28, então Agripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Beleza, esse foi um cara que quase acreditou, mas não acreditou. Paulo, na verdade, ele vai receber uma resposta totalmente negativa da pregação do Evangelho. Ele arrisca a vida dele, a liberdade dele, ele prega e os caras não se convertem. Olha que parada estranha, não é isso? Se eu tivesse escrito esse texto inventado pela minha cabeça, seria final feliz dos filmes hollywoodianos, não é isso? A galera ia se converter e, todo mundo no céu e tal, mas não, o cara não se converte simplesmente, mas Paulo fez a parte dele, que era pregar, e ele dizia que ele orava por essas pessoas. Entende? O nosso papel é pregar, a gente vai fazer o melhor que a gente pode fazer para Deus, e Deus vai fazer o que só Ele pode fazer. Só Deus pode tocar nos corações. Só o Espírito Santo de Deus pode converter o pecador. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer. O seu papel não é se preocupar em ser rejeitado. Paulo foi rejeitado aqui pelos caras. Foi chamado de louco. Tudo bem? Os caras quase acreditam, mas não acreditam. O seu papel não é se preocupar com isso. O seu papel é pregar e colher frutos de vida eterna. E no céu depois ser recebido pelos seus amigos, os quais você pregou o Evangelho, para os quais você pregou o Evangelho, e que foram tocados pelo Espírito Santo de Deus, e vão te receber no céu como quem recebe um irmão, sabendo que você fez a sua missão, cumpriu aquilo que Deus queria para a sua vida, e o propósito que Ele colocou no seu coração. A única aplicação dessa noite é a seguinte, envolva-se com a pregação do Evangelho. Beleza? Envolva-se com a pregação do Evangelho. É você que tem que pregar, não é o Filipinho, não é o Franklin, é você que tem que pregar, beleza? Você que tem que orar por essas pessoas para que o Espírito Santo toque no coração. Um cara ultra calvinista ia dizer assim, para que eu vou orar para uma pessoa se converter, se só Deus sabe quem vai se converter e só Deus toca no coração, e Ele já toca no coração das pessoas que Ele vai tocar no coração, e Ele não vai tocar no coração das pessoas que Ele não vai tocar no coração. Você entendeu a questão? Se não entendeu, também não tem problema não. Cara, mas olha só, Paulo orava para que essas pessoas se convertessem. Isso está escrito na Bíblia, meu camarada. Então isso não é bíblico não. Se Paulo, o cara que teve a melhor compreensão do cristianismo da história, orava pelas pessoas, quem sou eu achando que eu não vou orar pelas pessoas? Cara, a pregação é simples. Dê testemunho da sua vida, fale da palavra de Deus, convide a ler a Bíblia de repente, ore por essas pessoas. Não é falar de biologia, não é fazer apologia, não é falar de ideologia, não é falar de política, não é se mostrar erudito, não é ser inteligente pra caramba, não é nada disso, é só pregar a palavra de Deus. A gente não tem tempo a perder, beleza? Não espere passar a faculdade, não espere terminar o vestibular, não espere acabar o mestrado, não espere arrumar um emprego, não espere passar no concurso, não espere quem é você para acrescentar um dia à sua própria vida, é o que Jesus fala para você nessa noite, quem é você para acrescentar um dia à sua própria vida? Você sabe quantos dias que você vai viver? Eu não sei quantos dias eu vou viver, então eu tenho que pregar o Evangelho a todo momento, beleza? Um cara chamado Moody, uma vez foi pregar numa cidade chamada Chicago. Ele chega naquela cidade e aí ele prega o Evangelho e ele faz um desafio para a galera assim, olha só, semana que vem eu vou estar aqui. Na semana que vem vocês vão me responder se vocês querem entregar o coração de vocês a Jesus ou não. Semana que vem eu volto e vocês me dão a resposta. Vocês vão ter essa semana para vocês meditarem e pensarem e terem certeza no coração ou não. Naquela mesma noite há um incêndio histórico na cidade de Chicago e as pessoas daquela igreja morrem. A questão aqui não é assim, quem foi salvo, quem não foi. A questão é a seguinte,
você não tem certeza de quanto tempo você tem de vida, nem quanto tempo as pessoas que estão à sua volta têm de vida. Então, é urgente a pregação da palavra. Beleza, se você se converteu, se você é crente, você tem que pregar a palavra, você tem que se preocupar com isso, você tem que perder noites de sono com isso, você tem que orar por isso, você tem que ansiar por isso tem que ocupar a sua vida. Essa é a palavra de Deus, esse é o evangelho, essa é a missão que Jesus deixou para a gente, amém? Jesus diz que quando o evangelho do reino fosse pregado a toda criatura, a partir disso daria a volta dele mesmo, o rei iria voltar. Irmãos, preguemos o evangelho a toda criatura, até que o nosso rei volte e a guerra acabe finalmente. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, só o Senhor fala aos corações, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que isso tome conta do nosso coração, Pai, o evangelismo, o clamor, Pai, dessas pessoas, o choro, o ranger de dentes, daqueles que não têm a salvação, em nome de Jesus, Pai, coloca todos esses sons, Pai, no nosso coração, coloca a Tua voz no nosso coração, elimina as vozes do nosso coração que não são Tuas, Senhor, em nome de Jesus, que a gente abra a nossa boca. O Senhor disse que a gente poderia pregar sem se preocupar com o que a gente falasse, que o Seu Espírito Santo ia falar através de nós, ia testemunhar o nosso coração. Senhor, nós queremos entregar a nossa vida, usa a nossa vida então, Senhor, para a proclamação do Seu Evangelho, Senhor, para que as pessoas sejam alcançadas por esse Evangelho tão maravilhoso que um dia tocou no nosso coração. Ah, Pai, como a gente é grato, porque o Senhor nos alcançou um dia, o Senhor nos salvou, Pai, aleluia, Pai, aleluia, a gente te louva, Pai, a gente quer dar tudo, Senhor, por favor, Senhor, em nome de Jesus, a gente não tem nada senão o nosso coração para te dar, Senhor, a gente quer te dar o nosso coração, o nosso tempo, a nossa vida, a nossa vontade, a nossa liberdade, se for preciso, Pai, que no final não haja nada para a gente te entregar, senão a gente morrer diante de Ti, para entregar a nossa própria vida. Em nome de Jesus, não deixe a gente se arrepender pelo tempo que a gente perdeu, Pai, por conta de fazer a nossa vontade, não a Tua, Senhor. Em nome de Jesus, amém.